nome é Tânia e tenho 29 anos. Sou peruana. Pra mim, eu trabalho com arte de rua há 10 anos já, 11 anos. E com todo tipo de arte de rua eu já trabalhei. Mas eu me identifico mais com esta performance, tanto por uma coisa mais social, assim como uma coisa pessoal. Pessoal porque eu pratico meditação enquanto. Então, eu já praticava meditação antes, agora eu posso fazer enquanto eu faço arte de rua ao mesmo tempo e minha arte vem a ser a própria meditação, então, espetacular. E social porque especialmente aqui, né, em São Paulo, e ser no centro da cidade, pelo contraste que ele traz. Eu estou traindo a abelha porque o que eu estou passando é uma cobertura de bolo. Aí o contraste que traz assim, nós somos estátuas no meio de uma cidade super arte, hiper, mega movimentada, no meio dessa cidade. Poderia fazer essa coisa em qualquer lugar, até o meu país. Peraí, daqui a pouco você come a abelhinha. Mas aqui é o legal o contraste, até que tem lugares tranquilos pra gente fazer também, tipo Ibirapuera, mas eu gosto daqueles onde tem mais gente mesmo. Esse contraste cria uma outra dimensão de tempo para nós e para as pessoas. É como se, enquanto a gente está fazendo essa meditação, esse trabalho, a gente tem uma bolha de energia, assim, e as pessoas que estão correndo e caminhando, eles vão se grudando nessa bolha, assim, e elas passam ao nosso tempo. Aí você vai perceber que as pessoas que se aproximam, elas começam a vir, colocam a moedinha em câmera lenta, olham pra gente em câmera lenta, e só depois que saem da bolha elas voltam em si e continuam correndo, né? Então essa viagem, assim, que é uma meditação, na verdade, é bem gostosa e pela qual pessoalmente eu gosto. Estou fazendo agora o Anjo da Guarda, que é um dos meus personagens. E eu acho que é um personagem mais dramático, tem uns mais engraçados, cômicos, né? E outros mais poéticos, e este é dramático mesmo. Porque minhas personagens, elas nascem de poemas que escrevo. Então a história desta personagem é mais dramática. Então a performance, os movimentos vêm a ser um pouco mais dramáticos. Eu estou escrevendo um livro, se chama Diário de uma Estátua. Aí ele está sendo patrocinado pelo Shopping Light. Acho que vai ser publicado em julho. Aí ele fala sobre 3 partes, assim. A primeira é sobre Tânia como artista de rua, a segunda como são heterônimos, as próprias personagens que escrevem seus poemas e sua cosmovisão. E a terceira são as estátuas da cidade, contando a sua biografia em primeira pessoa, quem as criou, como, e acompanhada com uma sessão de fotos, não da estátua, mas da estátua para as pessoas. Então, tipo, o camarógrafo ficou do lado do rosto das estátuas mesmo, do patriarcas, do teatro, para tirar foto do que ela vê, né? E como vê ela também. Quem são as pessoas mais próximas a ela. E um pouco assim para incentivar sobre a apreciação das estátuas no centro da cidade, do centro histórico que tem aqui, né, que muitas vezes quando a gente vê todo dia, a gente fica com calos nos olhos, tipo, não vê mais, de tanto que vê. A arte para mim sempre foi paralelo, né? Mas eu sou formada, tenho pós-grado, eu sou formada em turismo, eu tenho pós-grado em publicidade e propaganda. Eu tenho uma empresa, uma produtora de eventos, mas paralelamente eu dei aula em faculdade, paralelamente eu era artista de rua escondidas do meu diretor. Eu já morei em 10 países, trabalhando em produtora, trabalhando em publicidade, dando aula, palestra, mas paralelamente sempre com arte de rua. Muitas vezes escondidas, só no Brasil que não foi. Porque já não tinha cobrança. Na verdade, não era a família que me fazia cobrança, era eu mesma, meus morais da minha família, muito tradicional, sei lá. Mas em Peru sempre foi escondida. Desde pequena, eu ia para a escola declamando poesia nos ônibus. Aí ninguém sabia, assim. Mas aqui já foi bem... Eu acho que até no momento em que eu decidi vir aqui viver o Brasil, foi uma fuga mesmo das minhas próprias morais, valores.
sobre a arte de rua, sei lá, que a família terminou, a cultura termina colocando como nossa. Tipo, além disso, você trabalha? Sempre pergunta pra nós, vocês já perguntaram, mas é normal, todo mundo me pergunta isso. E além de ser artista, você trabalha? Não, e isso quando não te perguntam, além disso, você trabalha? Né? Então, na verdade, é um trabalho e um passatempo. Também faço outra coisa paralelamente, porque também é minha paixão o outro paralelo, senão eu deixava. Aliás, eu acho que eu ganho mais aqui do que na empresa, porque na empresa eu tenho mais despesas, tenho funcionários, tenho um local para pagar. Aqui, na verdade, eu não tenho investimento e é mais prazeroso, em certa parte, né? Ele me complementa uma área aqui e lá me complementa a outra. Porque lá tem uma companhia de artistas, faço produção de figurinos, faço produções teatrais, então eu trabalho com peças temáticas, então eu coloco todas as estátuas lá também. Então, é outra viagem, mas é uma viagem mais interativa, né, com grupo, e isso como chama-se, produções, é uma coisa assim, é uma outra área, mais grupo. E aqui é uma coisa muito pessoal mesmo, é a minha essência, em contato com a essência de outra pessoa. E lá é questão de erros, questão de, sei lá, os dois são super bons. Eu não estaria, por exemplo, não estaria trabalhando em uma outra coisa paralela que eu não gostasse, porque eu não consigo viver da rua. Não é isso. É porque os dois me apaixonam. Sei lá, acho que ganho, sei lá, nem fiz as contas de qual eu ganho, mas eu termino não vindo aqui todos os dias, mesmo que eu gostaria. Eu termino dividindo a semana entre lá e aqui, né? Quando a gente fica parado sem falar, como agora eu tô fazendo, tá? Quando a gente fica parado sem falar, quando a gente se acha estátua, sem querer a gente chega a um nível de meditação, porque meditação é você calar seus pensamentos, todos os seus conceitos, suas verdades, que todas terminam sendo mentirosas no final. Porém, quando a gente faz estátua, a gente deixa de ser homem, quando interpreta a personagem, deixa de ser gente, então deixa de ter que pensar como gente, e você começa a pensar as coisas como nada, porque não existem estátuas que se mexem, e você pode ser só um observador. E essa observação te traz uma análise de como é fútil tudo. Então, a forma como a gente vê a vida, o mundo, em cima do banquinho, lados de dourados, é totalmente diferente do que a gente faz no meio da correria e outras coisas. Você para e você vê as coisas em câmera lenta e você tem tempo de pensar, porque não tem tempo, não pode falar. Agora o que eu quero mesmo passar, eu vou conseguir mais com o livro, né? E o livro, eu já tenho escrito ele desde que fui começando a escrever ele, desde que eu comecei a trabalhar. Eu acho que se concretiza mais o que eu quero. Mas desde aqui a gente já faz isso. Aquela coisa que eu falei da bolha, por exemplo, é uma prova de que as nossas essências se comunicam. Tem gente que vem falando, de umas 20, pelo menos duas se conectam realmente. Quando a gente está concentrado e na meditação, eu falo sempre na minha mente, quando estou fazendo estátua viva e me interpretando. Eu falo o tempo todo, vem, eu tenho um presente para você. E às vezes eu sinto tristezas, então eu falo assim, eu começo a inventar o significado daquela pedra que eu quero dar, eu começo a falar assim, olha, quero que você me considere como sua amiga e venha. Eu começo a falar, sei lá, palavras de conhecimento, começo a sentir o que sente a pessoa. Tem pessoas que se conectam, depois vêm, ou elas deixam mensagem falando que sentiram não sei o que, uma coisa diferente. E quem não entende fala assim, oh meu, é um anjo estátua, não é um anjo de verdade, mas não é isso, é a prova de que existe essência. E as pessoas, aquela coisa que eu falei pra você, que elas entram na bolha e elas passam a um outro tempo diferente, isso acontece. Depois que vocês filmarem, vocês vão ver como isso passa. As pessoas correm, se grudam na bolha, aí elas começam assim com câmera lenta. E no momento que a estátua acorda, é que elas passam a ser estátuas viventes, porque você acordou e elas ficam todas para a estátua. E no momento que você dorme, aí elas acordam de novo. É uma troca assim, tipo, tá, agora eu acordei, você me deu um pouco da sua vida, fica quieto. Aí a pessoa fica estátua por você, pra você ter movimento. Depois quando você dorme de novo, ela é uma coisa assim, não é uma
coisa que eu dei da necessidade material. Porque elas me dão dinheiro, que na verdade dinheiro é tempo, e o tempo delas é vida. Elas me dão um pouco de vida. Mas elas comprovam nisso essa troca que tem. Muitas pessoas não entendem de mulher. Mas as pessoas que estão envolvidas com a área espiritual, elas sim entendem que houve essa conexão. Então, sei lá, tem pessoas que talvez a única conexão espiritual que elas têm com outra pessoa durante toda a sua vida seja talvez nesse momento.